Bom dia! Que bom estarmos aqui reunidos para o nosso Café com Fé. Tempo de celebrar a Jesus, o Senhor da nossa vida, tempo de edificação da palavra. E eu queria convidar você para aproveitar esse momento e enviar o Café com Fé para os seus contatos, seus amigos. Vamos abençoar pessoas, famílias, através da reflexão desta manhã. Estamos iniciando a leitura do Salmo 127. E esse texto fala sobre família. E essa reflexão sobre família é muito importante nesse tempo que estamos vivendo. Os 2 primeiros versos dizem assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Que bênção! Podemos lembrar que nossa casa está edificada pelo Senhor. Porque há uma diferença de nós edificarmos a nossa casa e Deus edificar a nossa casa. E a sugestão da palavra de Deus é que a gente, ao invés de trabalhar para nós edificarmos, a gente permite que Deus faça essa edificação. Por isso o texto diz: se o Senhor não edificar a casa. Como que Deus edifica a casa? Quando nós oramos na escolha do nosso cônjuge e pedimos que Deus nos conduza para que a escolha da pessoa com quem vamos casar seja dirigida por Deus. A escolha não nos pertence, pertence ao Senhor. E se nós oramos e pedimos a Deus e oramos para que Ele conduza esse processo na nossa vida, é o primeiro passo. Então, você que ainda não casou e que participa e que vive esse momento de devoção, você quer que Deus edifique a sua casa? Então comece orando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu não quero casar ou escolher o meu cônjuge pela minha própria cabeça ou movido apenas pelas minhas emoções. Eu quero a tua presença e a direção do Senhor nessa escolha. Escolha andar na presença de Deus. Quando Deus edifica a nossa casa, nós escolhemos alguém que ande conosco na presença do Senhor. Nessa escolha do cônjuge, nós precisamos levar em consideração se a pessoa com quem nós vamos nos casar é uma pessoa comprometida com o reino e que gosta de andar na presença de Deus como nós. Porque se nós escolhemos uma pessoa que não gosta de andar na presença de Deus, um vai para um lado e o outro vai para o outro. Deus edifica a casa na medida em que as escolhas que fazemos são escolhas que glorificam o seu nome. É Deus quem edifica a casa quando nós casamos no Senhor e permitimos que Deus esteja conduzindo a nossa vida, porque aí o casamento vai acontecer na hora certa, com a pessoa certa e pelos motivos certos. Então, não é uma questão de você escolher e depois dizer para Deus: Deus, abençoa a minha escolha. Não, é uma questão de você primeiro orar e dizer: Deus, direcione a minha escolha. Se o Senhor não edificar, diz o texto da palavra de Deus, que em vão trabalham os que edificam. Se não for Deus conduzindo a sua vida nesse momento inicial. Eu lembro de quando Abraão estava escolhendo uma esposa para o seu filho Isaque. E ele chamou o seu servo Eliezer e disse a Eliezer sobre a necessidade de escolher alguém que estivesse no meio da sua família. E quando Eliezer vai para a terra de Padã Arã para escolher uma esposa para Isaque,
Ele disse: Deus, dá-me um bom encontro. Uma oração para que Deus pudesse orientá-lo, e ele estabeleceu alguns critérios para que ele pudesse reconhecer aquela pessoa conduzida pelo Senhor. Por isso, Deus edifica a nossa casa quando nós atendemos a sua orientação. Por isso, a Bíblia diz que não basta a gente fazer as nossas escolhas para depois pedir a direção de Deus. É preciso, antes de todas as coisas, a gente pedir a direção de Deus para que a nossa casa seja edificada, não por nós, mas pelo Senhor. Se Deus não edificar a casa, diz o texto da palavra de Deus, que aqueles que edificam estarão trabalhando em vão. Isso significa o seguinte: não basta a gente fazer as coisas para depois pedir a bênção de Deus. É preciso pedir a bênção de Deus para depois então fazermos as coisas acontecerem. Então esta primeira parte desse Salmo 127 tem um valor extraordinário, porque a palavra de Deus nos diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Não adianta você estabelecer a sua casa num terreno arenoso. E Jesus vai nos ensinar a respeito disso, que aquele que estabelece a casa sobre areia, vindo a chuva, vindo as torrentes, vindo os problemas, ela vai ruir. Por isso, querido, não permita que a sua casa seja edificada por suas próprias mãos. Entregue esse trabalho nas mãos do Senhor. Vamos orar? Ó Deus bendito, nosso Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque tu és o grande edificador. E a solidez da nossa casa, a solidez da nossa família está intimamente ligada à ação do Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos orar pelas famílias, por aquelas famílias que estão em processo de formação, e pedir, ó Deus, que seja o Senhor a edificar a nossa casa. Ó Deus, às vezes nós achamos que temos em nossas próprias mãos todas as respostas. Às vezes somos movidos pelas nossas emoções e achamos que isso está tudo certo. Mas nós queremos te pedir, ó Deus, que saibamos ouvir a tua voz e que a nossa casa esteja edificada e a nossa casa possa permanecer de pé. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tomar um café?